Na época em que os reis saíram para a guerra, naquele período, naquela temporada em que os reis saem para a guerra, um rei não foi. E essa é a introdução de uma história que vai marcar o currículo de um dos maiores homens que a Bíblia revela ter existido, Davi. Um grande governante de homens, um homem cheio de grandes feitos, que já estreou sendo um homem segundo o coração de Deus. Ungido, compositor, um grande guerreiro, um grande artista, um líder de verdade, um vencedor, o que experimentou uma grande quantidade das experiências humanas, uma profusão invejável. Ele foi perseguido e ele foi perseguidor também. Ele arquitetou, mas arquitetaram coisas contra ele. Ele viveu de mãos dadas com Deus, ele foi pastor, ele foi ovelha, ele foi líder, ele foi liderado, ele foi Davi. A cidade é a cidade de Davi, uma das cidades mais importantes da história. Jesus é chamado filho de Davi. Uma das descrições maravilhosas que começam a dizer sobre a sua vida está assim: Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas ela é brutalmente interrompida por uma palavra, exceto nos dias de Urias, o heteu. O exceto marca a história de Davi porque nenhuma biografia sobre esse grande homem vai negar este fato. Talvez Davi, se fosse fazer a sua biografia autorizada, iria começar dizendo do momento em que ele é encontrado e é escolhido entre tantos outros tão mais recomendáveis do que ele e os seus irmãos. Ele colocaria ele no seu leito, talvez, falando para aquele seu biógrafo sobre as grandes histórias, diria da maneira e o porquê ele escolheu aquelas pedras na beira do riacho e as razões pelas quais ele argumenta firmemente por não querer usar as armaduras e o que não é dele, vindo de Saul. A biografia dele é extensa e cheia de grandes feitos. A gente pode acrescentar o fato dele ter derrotado aqueles inimigos de tão longa data como os filisteus e por aí vai. Mas ele tem uma história, a história que marca a sua vida e vai dividir e colocar ali um caminho, um ângulo na história de Israel, porque dessa história surge Salomão e daí por diante. Entra Batseba na história. Davi fez, diz o texto, que era reto aos olhos do Senhor, exceto nos dias do episódio, aquele fatídico momento em que envolve a família de Urias, o heteu. Dessa história há um episódio que tem grandes desdobramentos, que vai redundar num dos salmos mais conhecidos de todos os tempos e belos salmos que fala do arrependimento de Davi, do meu e do seu, de arrependimentos, do qual a gente tem muito que aprender, porque ele fala de uma fé que não é para amanhã e nem para ontem, é uma fé da caminhada, é uma fé de hoje. Por isso que eu digo para você, não sai daí, está só começando fé para hoje. Os Salmos têm uma característica muito interessante, porque os Salmos, estando no centro da Bíblia, ele é composto pela história de Israel, e é uma história cantada do povo de Deus. 5 livros compõem os Salmos. Se você quiser, você pode bater o olho que você vai ver uma coisa muito interessante lá. Diferentemente de outras formas de inspiração, não que eles sejam menos inspirados, eles são muito inspirados. Eles são inspirados como os outros textos são, mas não é como aquela palavra profética onde podemos começar assim: e veio a palavra do Senhor o nome do profeta, dizendo, e a partir de então tem a comunicação do profeta com o seu povo. Nos Salmos não é assim. E veio a palavra do Senhor a Davi dizendo, diga ao povo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, ele começa direto dizendo a experiência que ele vive. E se você quiser fazer um estudo bíblico sobre oração, você não vai desviar dos Salmos. Se você quiser fazer um estudo bíblico sobre a personalidade divina, as características divinas, você não vai desviar dos Salmos. Os Salmos nos ensinam a percorrer a Bíblia e entender a comunicação entre Deus. No Salmo, os seres humanos falam. E o ato de falar é um item fundamental do relacionamento com Deus. Falar com Deus, Ele nos chama a falar com Ele. A gente tem um estudo bíblico sobre isso e ele é muito importante porque fala dessa base de um relacionamento. Pensa comigo, num relacionamento a gente ouve alguém, fala com alguém e faz alguma coisa com alguém. Não tem muito mais para acrescentar com isso. Portanto, quando você vê e se aproxima de Deus aceitando o convite dele, essas 3 coisas vão acontecer. Uma experiência com ele,
a fala dele para com você, através da palavra principalmente, e o resto, o que sobrou disso, é você falando com ele. É por isso que a gente não pode ignorar a importância de entender o que é o ouvir de Deus para conosco. Esse estudo bíblico que eu mencionei, que a gente fala, é esse aqui, Deus me ouve. Ele fala desse ponto elementar. E você é convidado, e você pode fazer isso. Aliás, faça isso, porque é muito importante. Se você prestou atenção nas palavras que eu disse até agora, já dá para ter uma noção de quanto isso é fundamental para a nossa vida. Deus te ouve. Como, por quê e como isso impacta a sua vida e como você pode procurar isso e navegar nessa segurança na palavra de Deus. Peça esse estudo agora mesmo. Você pode entrar em contato conosco pelos nossos canais de comunicação e esse estudo chegará até você de forma totalmente gratuita. Sim, os Anjos da Esperança vão mandar para você. Você não vai pagar nada, você só vai falar com a gente, fornecer alguns dados. Nós vamos proteger os seus dados, porque o que a gente precisa é saber como enviar esse estudo para você. E a partir de então você se torna aluno da Escola Bíblica, a maior escola do mundo. Ele vai chegar até sua casa, vai ser bom para você, para sua família e para sua caminhada para com Deus. Davi, do alto do seu palácio, observa o que não é dele, deseja o que não é dele e planeja que aquilo que não é dele se torne dele. Sim, lá de cima ele olha para a esposa de um dos seus fiéis soldados. Um soldado que está na batalha, ele a manda trazer, tem uma noite com ela e começa a planejar a sua própria impunidade. A partir desse momento começa uma trama onde Davi conspira, mente, argumenta, arregimenta, mata e tenta esconder todos esses pecados. É uma trilha de sangue de pecado realmente que acontece. Davi descobre agora que o produto daquela noite é uma gravidez, é um registro, é uma prova, mais do que uma vida, é ali algo que pode condená-lo e condená-lo severamente. O que Davi faz então é agora dar um jeito para que esse filho seja considerado do próprio pai, que não é o pai, porque é Urias. Manda trazer o soldado. O soldado vem, mas o soldado, ao invés de passar uma noite em casa, o que ajudaria no plano de Davi de transferir a culpa, ele dorme fora porque não se acha digno de ter o conforto que os seus colegas soldados na batalha não têm. Davi agora faz o plano C e manda pelas mãos do próprio soldado a sentença de morte, onde ao receber aquela sentença da mão do próprio Urias, que na verdade estava disfarçado de um código de batalha, o general coloca Urias, o heteu, numa posição estratégica onde ele de fato morre. Agora, numa travestida benevolência, Davi assume a esposa viúva como sendo dele, adota e espera que tudo que aconteça agora transcorra normalmente. Mas Deus interfere, como é típico de Deus aparecer nas horas onde a gente cava a nossa própria cova. E agora o profeta entra e deflagra e expõe para Davi a situação perigosa em que ele entrou. E dali tem uma grande lição para todos nós. O pior momento em que o pecado acontece não é o momento onde tentamos ou nós estamos expostos à nossa culpa, mas é quando a gente não assume de fato aquela culpa. Sabe? O problema do pecado e do castigo do pecado, ele começa a ficar muito mais profundo quando a gente não encara ele como ele é. Porque quando a gente não encara o pecado como ele de fato é, nós também não vamos ver o Salvador como ele de fato é. Mas Deus é misericordioso e amável e vai atrás de Davi como ele vai atrás de todos nós. O processo de arrependimento começa e ao escrever e compor e nos dar o resultado dessa história, Davi dá para nós agora um salmo maravilhoso, o Salmo 51, que começa dessa forma. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a mansidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Há um primeiro aspecto que a gente pode perceber quando Davi fala sobre o seu arrependimento, e ao falar sobre o seu arrependimento, ele fala do arrependimento genuíno aqui. A inspiração está atuando sobre esse homem e nos dando grandes lições. A primeira que a gente percebe é que no arrependimento genuíno, ele não justifica o pecado. Ele não dá nenhuma razão além da misericórdia e da característica do ofendido para que ele seja perdoado. Observe o que ele está dizendo. Ele fala, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele não fala, compadece de mim porque eu não podia fazer outra coisa.
Ele não diz compadece de mim e me perdoa porque a circunstância foi desfavorável para mim. Ele não se explica, ele não se justifica. Ele se coloca como culpado e coloca de uma forma correta a maneira como as pessoas podem e devem ser perdoadas. Todo o perdão que acontece a partir da benevolência, da misericórdia e da graça divina e não da explicação. Me lembro que na minha experiência de professor, muitas coisas e muitas vezes eu ouvi explicações e justificativas para trabalhos não entregues. E elas são enormes, enormes e variadas, algumas mais engraçadas que as outras, desde o cachorro comeu o trabalho até acabou a tinta, choveu e muitas coisas. Com o passar do tempo eu comecei a dar uma resposta única para todas as explicações diferentes e eu dizia assim, ó, a explicação para a qual você não entregou o seu trabalho pode ser muito diferente, dramática e até linda, mas isso não muda a sua nota. Todo mundo que reprova tem uma história para contar. A sua história é bonita e você pode se alegrar com isso. Isso serve também. As histórias que contamos em relação aos nossos pecados, elas não mudam o fato de termos pecado. Então, o que Davi faz é o que Josué também faz quando ele olha para Deus e ele coloca toda a causa da ação de Deus para livrar Israel como a glória de Deus. Sim, Senhor, compadece-te de mim, segundo o que você é, não pelo que eu sou. E esse o que eu sou vai aparecer logo após e ele continua nos ensinando dizendo assim, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele pede uma transformação, uma lavagem completa. Davi é um hebreu que sabe o que é um rito de purificação. Ele sabe que o pecado o tornou imundo, impuro e sabe o que o pecado fez com a sua própria condição. Ele gera uma contaminação, uma ilegitimidade. Ele não está mais recomendável e ele precisa ser lavado. Lavar aqui está muito no contexto de regenerar. Lava-me e não me lava de uma forma parcial, lava-me completamente. Ele diz razões quando ele fala das ações. Note o que ele diz no texto, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele precisa ser transformado em uma outra pessoa, em uma pessoa limpa e digna e sabe que essa ação é externa. Ele sabe que o arrependimento não provém de uma ação dele. O que provém dele é uma resposta à proximidade de Deus. Ele vai continuar? Continue também. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ele conhece duas coisas, a realidade do seu pecado e desde o começo ele não foge da realidade do pecado e da sua culpa. Eu conheço as minhas transgressões. E Davi também não foge daquilo que ele considera uma necessidade radical de regeneração. Ele precisa ser transformado. Mas antes de se aprofundar nesse assunto, ele vai dizer desses dois conhecimentos. Ele disse, eu conheço minhas transgressões, o meu pecado está na frente, está na minha frente, ele está diante de mim. Mas ele fala de mais algo importante sobre o seu conhecimento. Ele diz da qualidade do seu julgador. Quando ele olha para Deus, ele fala algumas coisas muito importantes que são para o nosso dia a dia. E olha aqui o que diz no texto, lendo-o de novo. Eu pequei contra ti somente. Ele sabe o que está acontecendo, porque mesmo que ele tenha escondido e tentado esconder o seu pecado, em última instância, todo pecado ele é uma ofensa a uma pessoa real, com personalidade. Deus sentiu o seu pecado, Deus foi afetado pelo seu pecado, Deus foi agredido no seu pecado. Um assassinato, tal como ele planejou, ele tirou a vida de uma outra pessoa que, num plano horizontal, estava pisando a mesma terra que ele. Ele pecou sim e agrediu Urias, ele ofendeu Urias, ele agiu de forma que a vida de Urias terminasse. Mas a vida de Urias pertencia a Deus. Pertence todas as vidas a Deus. Então, os pecados, eles atingem a Deus, mesmo que a gente olhe de uma outra forma no nosso plano social de organizar as coisas. Você entende o que eu digo quando entende o que Davi diz quando ele fala, eu pequei contra ti somente. Ele adulterou, e o adultério não é uma ofensa somente, exclusivamente a uma outra família. Ele alterou
e interferiu num plano que Deus fez para a humanidade. Então ele ofende o coração de Deus que planejou um casamento. Ele ofendeu e maculou a corte, um povo que foi chamado para representar a Deus, e naquele momento, aquele povo que foi chamado para representar a Deus estava sendo usado no poder central dele para esconder o pecado do seu líder. Não era somente o povo que estava sendo ofendido, Deus estava sendo ofendido. Isso é uma realidade que a gente precisa pensar o tempo todo. Deus é sempre ofendido pessoalmente. Portanto, quando a gente pede desculpa para uma pessoa, a gente também está obedecendo uma ordem de Deus que diz: vai lá, e a nossa relação vai começar a ser restaurada quando nessas circunstâncias em que você se encontrar, você falar com as pessoas que eu criei porque elas são minhas, as vidas são minhas. Pequei contra ti somente. Há uma profusão e uma nova dimensão a ser colocada no arrependimento. Quando ele fala, pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, Davi não se coloca como padrão que determina o que é bom ou mal. Aliás, foi assim que o pecado começou. O texto de Gênesis começa com Deus olhando para todas as coisas e dizendo, e viu Deus que era bom. E ele olha para as coisas criadas e o tempo todo Deus fala o que é bom. E mesmo antes do pecado existir, Deus olha para aquele homem sozinho e fala, não é bom. E o primeiro momento em que o homem toma para si essa atribuição é o momento em que já é uma configuração para o pecado. E a mulher olhou para o fruto e viu que era bom para. O fruto não era bom, mas o texto revela de uma pessoa dizendo que é bom e que não é. Pela primeira vez não é Deus que está dizendo que é bom e que não é. Aqui Davi se entrega. Ele fala, eu fiz o que é mal perante os teus olhos. Não o que é mal perante a sociedade, não o que é mal por causa ou avaliado pela cultura, não o que é mal segundo os padrões da minha família ou da minha igreja. O que é mal perante os teus olhos. Há uma pessoa dizendo que é mal, ruim. Sabe, não existiria nem o conceito de pecado se o Deus que nós conhecemos não fosse o Deus que revela seus gostos. Assim, não dizendo exatamente que Deus criou o pecado. O pecado é uma atitude de um pecador, mas pecado não existia se Deus não fosse o Deus que falasse o que é bom e o que é ruim. A partir do momento que Deus mostra qual é o caráter dele, o que agrada a ele e o que desagrada a ele, o pecado começa a surgir. Tudo que desagrada a Deus é pecado, porque Deus tem um gosto e esse gosto é revelado. Fiz o que é mal perante os teus olhos. Isso quer dizer também mais uma coisa importante. Há um relacionamento envolvido. Se o relacionamento não fosse importante, o que agrada ou desagrada uma pessoa também não é importante. O Davi está olhando para Deus e fala, para que esse relacionamento nosso seja de fato restaurado, eu preciso fazer a tua vontade. Ele reconhece um Deus que age para que Davi seja feliz e satisfeito. E a resposta agora é ele se esforçar em fazer o que esse Deus que ele cultua, que ele adora, esteja feliz e satisfeito. Eu fiz o que é mal, não quero mais fazer. E agora ele vai dizer algo que está no centro do Salmo. No verso 4 ele diz, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Você consegue perceber que Davi coloca mais um elemento, mais um personagem, uma pessoa? Sim, olhe bem o texto. Eu fiz o que é mal perante os teus olhos, ele diz, serás tido. Ou seja, alguém irá considerar. Olhando para o texto, a gente percebe que ele fala, serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ele vai ser considerado, vai ser julgado. Ele fala, o que eu fiz e o que o Senhor faz o expõe a julgamento. Vamos voltar um pouquinho e entender esse aspecto muito importante do plano da redenção. Deus olha para o homem e numa conversa séria com a humanidade ele diz, no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Pecado traz morte. Paulo reafirma isso em Romanos dizendo, o salário do pecado é morte. Portanto, a partir do momento que o homem peca, a morte entrou no curso da sua vida. A morte para um pecador não é um ato de injustiça, é dar a paga para o trabalho. O salário do pecado é morte. No dia que você comer, você vai morrer. Então conclua, quando Deus disse que se a gente pecasse, a gente morria, pecamos. E morrer, Ele está sendo justo, Ele não tem problema nenhum. Então, quando a gente pecou, a gente arrumou um problema para a gente.
Mas quando Deus disse que iria nos perdoar, ele arrumou um problema para ele. E qual era o grande problema que Deus arrumou para ele quando ele disse que nos perdoaria e nos daria vida eterna? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quando Davi agora expõe o seu arrependimento e clama por perdão, ele está acionando um movimento como eu e você temos que acionar, um movimento cósmico que envolve todos os seres inteligentes já criados de eternidade a eternidade, que é o julgamento com o qual eles vão fazer a Deus. Quando Deus diz para você, aí no seu quarto, perdoei você, Deus está correndo o risco de ser injusto. Por quê? Porque ele disse que o pecado gera morte. E agora ele observa esses dois textos, que é a realidade de Davi e que é a sua. Quando ele diz, eu pequei contra ti somente, eu fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O pecado envolve uma exposição de onde está a culpa, quem está sendo incoerente, quem está sendo injusto, e quando Deus entra no campo do perdão, ele também tem que entrar no campo do julgamento, onde o pecador tem que ser julgado e Deus tem que expor a maneira como ele perdoa, a maneira como ele julga, a maneira como ele salva, a maneira como ele condena, para não colocar o universo e o próprio caráter dele numa injustiça que poderia colapsar a existência. Quando Paulo, escrevendo para Romanos, comenta e usa o texto de Davi, ele o faz dessa forma. Livro de Romanos, capítulo 3, verso 4. De maneira alguma ele começa, mas para começar de maneira alguma ele argumenta dessa forma. Qual é, pois, a vantagem do judeu ou qual a utilidade da circuncisão? Muitas, sob muitos aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí ele continua. Se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, portanto, ele chega no argumento central. Seja Deus verdadeiro, ele afirma, e mentiroso todo homem, ele reafirma, segundo está escrito. E no momento que ele fala isso agora, ele vai ler o texto que Davi diz em Salmo 51, 4. E ele vai dizer o seguinte, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. A maneira como Paulo usa a expressão para seres justificado, venhas a vencer quando fores julgado, deixa mais claro ainda o que Davi está querendo dizer. Quando Deus perdoa, ele se expõe a julgamento. Então Deus expõe de forma grandiosa e para o universo inteiro que ele foi justo. Sabe o que isso quer dizer? Que quando Deus é justo, ao tirar de sobre nós a culpa, ele só o faz com justiça quando ele coloca sobre si a culpa. Portanto, o pecado, para ser apagado, tem que ser pago. E Deus vence quando é julgado e ele é considerado justo. Davi está dizendo aqui uma realidade que é a realidade do juízo, quando todos os pecados são expostos e para que o pecado fosse tirado das nossas costas, ele foi colocado nos ombros, nas costas do Cordeiro de Deus, que levou sobre si as nossas iniquidades e as nossas dores levou sobre si. Há uma simplicidade no pedir perdão, mas há uma complexidade de Deus ao perdoar que muitas vezes nós não percebemos, porque Deus assim o quis, colocando nas nossas costas, mas o universo para ver a justiça de Deus ao perdoar, porque o caráter dele é colocado em jogo. É muita coisa para que eu e você sejamos felizes e por isso que devemos glorificar a Deus sempre. Davi não para, Davi continua. Eu nasci na iniquidade, ele diz em Salmo 51, 5, e em pecado me concebeu a minha mãe. Qual é a realidade que ele traz aqui? A realidade é de que, note, você não se torna um pecador quando peca. Você peca porque é um pecador. É esmagadora a realidade que Davi está colocando aqui. Ele está dizendo assim que eu não posso me arrepender somente do que eu fiz. Eu tenho que me arrepender do tipo de pessoa que eu sou. Diante da realidade do sangue de Urias que escorre, da gravidez de Batseba e do fato de todos terem sido envolvidos num assassinato, num adultério e na maneira como ele tenta encobrir o erro, na tragédia que foi aquele pecado, Davi se olha no espelho e fala: o que eu fiz, o que eu fui capaz de fazer.
E ele percebe também que tudo que ele não foi capaz de fazer no que diz respeito ao mal, ele só não foi capaz de fazer porque Deus o impediu. E ele olha para si mesmo e fala, eu não fiz. Eu sou uma pessoa que faz esse tipo de coisa, portanto, eu não preciso somente de uma declaração de justiça, eu não preciso somente de uma declaração de perdão ou de uma borracha que vai passar numa linha do currículo da minha vida. Eu preciso me tornar uma outra pessoa, senão a única coisa que vai acontecer é eu trocar de pecado. Quando o perdão não é profundo e a experiência de arrependimento não é profundo, o que vai acontecer é uma sofisticação da maldade e passamos a trocar pecados socialmente que não são aceitos por pecados socialmente aceitáveis. Ele fala, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Há uma origem ali, há algo que está infectando a minha natureza e eu preciso mudar. E só Deus pode fazer isso. Portanto, Davi não se arrepende do que ele fez somente. Ele se arrepende do que ele é e agora ele vai avançar. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. E o verso 10 é o mais profundo que ele disse até então. Ouça e repita-o para você mesmo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença e nem me retires o teu Santo Espírito. O Davi pede que ele viva uma nova vida. Um coração puro, renova dentro de mim agora um ser inabalável que resista às novas investidas. Jesus cita isso quando ele nos inspira a orar dessa forma, quando ele falou para quando a gente orar na oração do Senhor, quando começa com o Pai Nosso que estás nos céus, ele disse, não me deixe cair em tentação. Davi usou outras palavras, renova dentro de mim um espírito inabalável. Mas esse verso não faz sentido se ele não for completado por uma outra coisa. Ele diz, Senhor, devolve uma coisa que eu tinha perdido. Olha o que ele diz, restitui-me a alegria da tua salvação. Amigo, se você não prestou atenção em nada, preste atenção nisso. Antes de Davi perder a sua santidade, perder a sua pureza, ele perdeu a alegria de caminhar com Deus. Um coração que perde a alegria da salvação vai buscar essa alegria falsa em alguma outra coisa. Um coração que experimenta a alegria da salvação, briga pela alegria, luta pela alegria, se completa pela alegria. Quando a alegria da salvação não está completando o coração, a tristeza, a angústia e o êxtase do pecado vai tentar colocar alguma coisa no lugar e o que gera é uma corrosão que aprofunda o buraco. Antes de pedir por um coração novo, peça também por um coração novo e alegre. E um coração alegre não negocia alegria com nada. Diga para Deus repetidamente, devolve-me, devolve-me e faz-me viver hoje a alegria de ser teu.